Olá, meus amigos, como vão vocês? Estou aqui eu em mais uma aula para a FAEL em 2021. Já que nós estamos enfrentando, essa pandemia, a FAEL solicitou que nós gravássemos um microvídeo e enviássemos a eles como complemento do curso de Geografia, que seria o estágio número 4. Então, estou eu hoje aqui gravando o microvídeo. E hoje nós vamos estudar o processo de pedogênese. O que é o processo de pedogênese? Se você abrir lá o livro mais famoso do mundo, que é a Bíblia, você vai lá, o primeiro capítulo, Gênesis. Pedogênesis, Gênesis é criação, é formação. Hoje nós vamos estudar o processo de formação do que? Do solo. E para nós, toda vez que nós formos estudar a formação do solo, nós temos que analisar os 5 fatores de formação do solo. Como o solo foi se modificando ao longo do tempo e como ele está hoje em dia. Nós temos que investigar o processo de formação através desses 5 fatores. Vamos a eles. O primeiro deles, pessoal, é o material de origem do solo. O que seria o material de origem? Antes do solo ser solo, como você observa hoje no quintal da sua casa, ou quando você sai pela sua cidade, seja um solo com ou sem vegetação, ele era que nem nessa figura aqui, uma rocha. Então, quando ele era uma rocha, ao longo do tempo, foi acontecendo um processo chamado de intemperismo. Se você não sabe o que é o intemperismo é o processo de quebra da rocha, de degradação da rocha. Nós temos 3 tipos de rochas: a rocha magmática, a rocha sedimentar e a rocha metamórfica. Tranquilo até aí? Ok. Só que dependendo do grau de dureza da rocha, o intemperismo vai ser mais lento ou mais acelerado. Por exemplo, uma rocha magmática tem um alto grau de dureza, logo o intemperismo vai ser mais lento. Já uma rocha sedimentar, ela não tem um grau de dureza muito grande, logo vai ser um intemperismo mais acelerado. Tranquilidade? Pessoal, acontece o seguinte: um solo que é muito comum no sudeste do Pará é o solo de terra roxa, que tem um alto grau de fertilidade. Mas por que ele tem um alto grau de fertilidade? Porque no passado, como vocês podem ver nessa figura aqui, a lava vulcânica expeliu de dentro da crosta terrestre e foi derramando por cima de matéria orgânica. A matéria orgânica, obviamente, se decompor embaixo dessa lava e formou-se o solo de terra roxa, um solo com alto grau de fertilidade. O segundo fator é o clima, pessoal. E quando nós formos analisar dentro da pedogênese o clima, temos que ter um fator fundamental, que é essa daqui, ó, a água. A água é o maior modificador da natureza. É por ela que tudo se modifica na natureza. Isso também se aplica no solo. Por exemplo, vamos pegar um solo de um clima tropical, que é o solo da Amazônia, como vocês podem ter na figura. É um solo profundo, porque a água está todo o tempo presente naquele ambiente, fez com que esse solo fosse mais profundo através do intemperismo. Agora, um solo raso é um solo tipicamente da Caatinga, que é um clima semiárido, ou seja, um solo lá vai ser um solo mais raso, porque lá não tem muita água, assim, o intemperismo não acontece com tanta frequência. Tranquilo? Terceiro fator é o tempo cronológico de um solo. O que é o tempo cronológico? Eu tenho que analisar quanto tempo um solo está exposto a todos os tipos de intemperismo. Um solo jovem, quando ele está há pouco tempo sofrendo intemperismo, é um solo mais raso, é um solo jovem.
Agora, um solo maduro é quando ele está há muito tempo sofrendo com as ações do intemperismo. Esse é o tempo cronológico. Tranquilidade? Quarto fator é a vegetação. Por que a vegetação? Acontece o seguinte: a vegetação vai criar uma camada protetora que vai impedir que a água chegue até o solo e também vai proteger contra o intemperismo, obviamente, e também a erosão. Só que por exemplo, a vegetação da Amazônia, o solo de lá tem alto grau de fertilidade. Por que isso acontece? Quando a folha se solta da árvore, ela vai até o solo, ela se instala no solo e ela vai começar a se decompor, fornecendo o humus para aquela árvore poder tirar os nutrientes do solo e assim sempre ficar se renovando através de um ciclo. Então a vegetação também é um fator de proteção do solo, que vai oferecer a proteção e o humus. Ok? Quinto, aliás, é o relevo. Agora vamos analisar esse quinto fator através de uma pergunta. Um solo que está há bastante tempo exposto a todos os intemperismos em um relevo inclinado, é um solo profundo ou é um solo raso? É um solo raso. Por que isso acontece? Aqui nessa figura temos uma área plana, não é uma área inclinada, é uma área plana. Aqui a água vai bater, vai degradar a rocha, e esse solo aqui tende a ser um solo mais profundo. Já o solo que está nessa curva aqui, ou seja, inclinado, a água vai bater, a água vai filtrar, e quando ocorrer a degradação da rocha, vai ocorrer uma coisa chamada erosão. Os fragmentos da rocha não vão ficar mais naquela posição por causa da ação da gravidade. Ou seja, quando ocorrer a ação da gravidade, esses sedimentos vão se deslocar até a parte mais baixa do relevo, fazendo assim que um solo de relevo inclinado não seja um solo profundo. Muito obrigado, pessoal. Essa foi a minha contribuição com a FAEL e eu espero que eu tenha ajudado a todos. Um abraço a todos.